Você sabe o que é o Slam Poesia? Veja de perto o impacto entre jovens de Ribeirão Preto. Falta de acesso e desconhecimento dificultam a inclusão da língua de sinais. Corrida de rua é a opção barata para melhorar a saúde. Começa agora o Lente Aberta. O Slam Poesia, movimento de competições de poesia falada, completa 17 anos de existência no Brasil e se consolida em diversas cidades do país como um espaço de expressão e cidadania. A prática reúne jovens e comunidades historicamente marginalizadas para discutir temas sociais, estimular a leitura e fortalecer a identidade cultural. Em Ribeirão Preto, essa prática cultural tem ganhado força. Os jovens têm ocupado espaços públicos para expressar problemas sociais e relatar as realidades que vivem. Acompanhe a reportagem completa com as repórteres Ana Ribeiro e Gabriela Rodrigues, que mergulharam no universo da poesia falada. Você sabe o que é slam de poesia? Não, Você já viu alguma batalha de slam? não, Você tem alguma ideia do que pode ser? não também. Não. Não, Você tem alguma ideia do que pode ser? não. Antes de se tornar poeta, ele era Luiz, um jovem estudante de teatro. Ao conhecer a arte da poesia falada, nasceu uma nova identidade. O nome, escrito ao contrário e com o P de poeta, dando origem a Psyu, que se reconheceu e se transformou através das palavras. Eu não me enxergava artista antes do slam. Mesmo eu fazendo teatro desde 2013, eu entendi o teatro como uma outra linguagem, assim, não que eu era um artista e que eu poderia comunicar minhas vontades, as minhas frustrações, as minhas indignações. Além de poeta, Psyu também organiza o Slam Travessia, criado para resgatar memórias e valorizar quem abriu o caminho. Por ser um ator que já trabalha com teatro há um tempo e não ter conhecido o Pedro Paulo, que foi uma grande figura aqui da nossa cidade, que movimentou muito a cultura aqui, num tempo em que era difícil para nós negros estar aqui na rua, fazendo arte, protestando. E eu nunca tinha ouvido falar desse cara em todos os tempos que eu estudei, em todas as escolas de teatro que eu participei. Eu nunca tinha ouvido falar dele. E aí eu fui conhecer o Pedro Paulo no Slam da Cana. Vamos resgatar essa memória desse povo que viveu aqui, que fez e fazia a mesma coisa que a gente está fazendo hoje. É nesse espaço que a poesia se transforma em resistência. Os slammers, que são os poetas dessas batalhas, compartilham experiências individuais e coletivas, trazendo histórias que muitas vezes não têm lugar em outros palcos. Cada palavra carrega memória, identidade e a força de quem quer ser ouvido. Em Ribeirão Preto, o movimento do slam nasceu do encontro entre memória, terra e ancestralidade. Natália, que é artista plástica e arte educadora, trouxe esse olhar à tona, pioneira na cena e fundadora do Slam da Cana. Ela transformou estudo em palavra viva. O Slam da Cana, ele surgiu justamente por conta da minha pesquisa enquanto artista. Eu faço análise entre a população negra do interior paulista e toda a tecnologia desenvolvida no engenho, ou seja, faço essa comparação da essa análise relacionada nessa experiência da população negra no interior paulista, e todo esse desenvolvimento econômico. Natália relembra o começo do movimento, que nasceu sem muito apoio, mas que, após 7 anos de atuação, se consolidou como ponto de cultura na cidade. Hoje, ela vê nesse caminho a confirmação de ter cumprido o papel por meio da arte. E hoje a gente vê o slam sendo tão difundido na cidade de Ribeirão Preto, que a gente fica muito feliz. Essa manifestação cultural periférica dialoga diretamente com a cidadania e a democracia, ao criar espaços de expressão. Hoje, cerca de 400 coletivos de poesia falada percorrem o Brasil, promovendo encontros que denunciam preconceitos, violências e outros problemas sociais. Para essa cientista social, o movimento funciona como uma ferramenta de quebra de estereótipos sobre os jovens da periferia. Quando a gente olha para a periferia, a gente vê muita potência, né?
Então, as pessoas acham que as pessoas que moram na periferia são bandidos e, na verdade, a maioria das pessoas que estão na periferia são trabalhadores. As demandas de dentro da comunidade, elas também se expressam através do Islã. Além disso, ela também analisa o impacto e a importância dessa expressão artística em um país que ainda desvaloriza essas produções culturais. Eu acho que ele é muito importante, porque às vezes a gente acha que os jovens não estão conectados com a realidade do Brasil, por exemplo, com a política, com a economia. E quando a gente vai numa batalha de Islã, a gente vê que a galera está muito atenta ao que está acontecendo. E é através dessas batalhas que eles também conseguem conscientizar outras pessoas. Da ponta da caneta nasce o verso. Do verso, a voz que faz da palavra uma potência. No Islã de poesia, cada recitação é uma herança viva que busca transformar a sociedade. Então, querido Papai Noel, ou qualquer outra pessoa que tenha encontrado essa carta nos Correios, para esse ano, queremos empregos dignos, saúde, acesso à educação, mais favelado em liderança, menos terrenos abandonados e mais centro de fortalecimento de vínculo para as crianças, que sejamos radicais. Em cada esquina que um dia já foi um ponto de droga, fundaremos pontos culturais. O meu pedido é simples, e caso tenha interesse em me ajudar, é fácil de me encontrar. Eu tenho 20 e poucos anos, tô sempre aqui na Praça 15, nas batalhas, slams. Me chamo Jonathan, Peregrino, Bacari, Martins, Eduarda, Lara, Letícia, Luiz. E eu tô espalhado pelas periferias do país. E no próximo bloco você vai ver a importância da inclusão da Libras na cidade e como a corrida de rua ajuda a combater o sedentarismo. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Continue ligado. A inclusão de pessoas surdas ainda enfrenta grandes desafios em Ribeirão Preto, onde a falta de acessibilidade e o desconhecimento sobre a língua de sinais dificultam o dia a dia dessa comunidade. Educadores e artistas têm trabalhado para ampliar espaços de comunicação acessível, desde salas de aula até produções culturais. Projetos educacionais e iniciativas na área da arte mostram que a Libras é fundamental para garantir autonomia e participação social. E ainda falando sobre inclusões de pessoas surdas, nossa equipe entrevistou o professor André Martioli, que é surdo desde criança e dá aula na Universidade de Ribeirão Preto. As repórteres Vitória Gomes e Suzana Oliveira entrevistaram intérpretes de Libras e a dramaturga Mariana Nabor, que mostraram como a inclusão e a acessibilidade fazem a diferença na educação e na cultura da cidade. Na sala de aula, o professor André ensina com as mãos o que aprendeu com a vida. Surdo desde criança, ele dá aulas de Libras para alunos da Universidade de Ribeirão Preto e pessoas com deficiência auditiva, mostrando todos os dias que a comunicação vai muito além da fala. Então, na área da educação, eu acho crucial ter a Libras de duas formas, principalmente para as crianças e bebês nessa área, eles frequentarem a escola bilíngue, com professores, sendo surdo ou ouvintes, mas são fluentes na Libras, porque isso os alunos têm aquele contato e aprendem a língua de sinais e vão crescendo tendo esse conhecimento. A partir do 5º ano até o 3º ano do ensino médio, eles podem frequentar uma escola inclusiva tendo um intérprete de Libras, porque eles já têm esse conhecimento. Acho importante classificar para eles classificar e mostrar essa importância que as crianças não vão entrar numa escola inclusiva não sabendo Libras, tendo só o intérprete presente. É importante ter ali o professor fluente para eles já crescerem e ter esse conhecimento. André ainda ressalta que, além da área da educação, aprender Libras faz parte da integração social. E a segunda forma, que é na parte social, é óbvio, é a língua da pessoa surda, é a minha primeira língua, então tem ali a dificuldade na comunicação. Então a acessibilidade, a área do governo, eles têm que fornecer essa oportunidade. Por exemplo, eu vou no hospital, ali no atendimento, tem ali, o ICOM, por exemplo, as plataformas que eu consigo fazer uma chamada web com o intérprete presente também. Tem várias formas de inclusão, gerando acessibilidade para as pessoas surdas terem um entendimento na comunicação, se sentirem confortáveis com a sua primeira língua. Se não tem essas plataformas, esses modos de acessibilidade, eles não vão se sentir confortáveis, dificultando a comunicação na sociedade e na área educacional. Reconhecida no Brasil em 2002, a Libras é muito mais do que um meio de comunicação.
Ela é uma ferramenta essencial para garantir inclusão à comunidade surda. No mundo, há cerca de 300 línguas de sinais, cada uma com a sua própria estrutura. Atualmente, mais de 10 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência auditiva. Para essas pessoas, a língua de sinais é uma ponte para educação, trabalho e participação em sociedade. Em Ribeirão Preto, educadoras e artistas mostram que é possível construir uma sociedade mais inclusiva e acolhedora, valorizando a Libras em todos os espaços. A presença de intérpretes é fundamental para a educação. Beatriz conta como ter pais surdos influenciou sua área de atuação. Ter pais surdos fez com que a minha primeira língua seja Libras e a minha segunda língua, a língua portuguesa. E eu convivi assim com os meus pais, com a comunidade surda. Para ser sincera, eu não pensava em ser intérprete de Libras, eu fui mais para a área da saúde, eu adorava a área da saúde, mas eu vi que a acessibilidade sempre fez parte da minha vida. Então eu vi que eu estava trabalhando mais nessa área, desde criança eu sempre auxiliando ali na interpretação com os meus pais por conta dos desafios da sociedade. E aí com o tempo eu vi que eu queria isso para a minha vida. Eu comecei a pegar uns trabalhos como intérprete de Libras e os meus pais sempre me apoiaram, independentemente da área que eu escolhesse. Mas como fui intérprete de Libras, foi um orgulho para eles ver que eu estava trabalhando nessa área da acessibilidade em Libras. Já para a Ingrid, a Libras é um instrumento de comunicação essencial, capaz de transformar a vida dos alunos. É uma importância assim, muito grande na sociedade, eles saberem se comunicar, saberem falar em Libras. A comunidade surda fica muito feliz para a gente conseguir sinalizar, se comunicar e eles auxiliarem também a sociedade, quais são as informações de uma pessoa surda, as acessibilidades que são necessárias e também ter a empatia, tendo o respeito e valorizando a comunidade surda. No cenário cultural, a Libras também ganha destaque. O espetáculo Nosso Palco, criado por essa diretora teatral, a língua de sinais é integrada à narrativa, levando acessibilidade no mundo da arte. Mariana conta como o público reagiu após o espetáculo. Eu acho que no começo a gente ficou um pouco ansioso porque a gente realmente não sabia como que o público ia receber e principalmente como a comunidade surda poderia abraçar a ideia. Porque a gente não tem ninguém da comunidade surda no palco, a gente tem fora dele. Nós temos um professor que é da comunidade surda, nós temos a tradutora de Libras que faz parte da comunidade surda pelos pais serem surdos também, mas a gente não tinha ninguém do elenco que é surdo. Então a gente ficou um pouco apreensivo, como que a gente vai ser recebido? Porque tudo foi feito assim com muito respeito, com muito carinho e também muito conscientes que a gente ia precisar continuar aprendendo sobre esse universo. A obesidade é um dos principais desafios de saúde pública no Brasil. Hoje, segundo o mais recente relatório da Federação Mundial da Obesidade, cerca de 30% dos brasileiros vivem com essa condição. E quase 70% da população adulta apresenta excesso de peso, somando sobrepeso e obesidade. Profissionais alertam que a obesidade está associada a maior riscos de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardíacos. Para especialistas, a prevenção passa por mudanças de hábitos, alimentação equilibrada, atividade física regular e cuidados constantes com a saúde. E ainda falando sobre melhora na qualidade de vida, a corrida de rua ganha cada vez mais adeptos na região. E além de acessível, o esporte promove mudanças importantes na saúde física e mental de quem pratica. Quem traz mais detalhes é o repórter Gabriel Luca. Quem vê Rafael correndo dessa maneira nem imagina que em tempos atrás a situação era outra. Com sérios problemas de sobrepeso, o cenário era de risco para ele. Estava batendo quase 40 anos já, estava com quase 90 quilos, exame de sangue todos alterados. Estava com uma coisa que vai acontecer, vou morrer logo. Você já começa a bater aquela coisa da idade. Falei, preciso fazer alguma coisa. Com o corpo dando sinais de alerta, Rafael buscou na corrida de rua uma alternativa barata e simples de mudar o jogo. Hoje, com a saúde recuperada, o estilo de vida é outro, segundo ele. Hoje eu corro faz 2 anos já e é uma sensação de prazer. É uma sensação que a gente faz isso por prazer, para cada dia tentar alcançar alguma coisa a mais e qualidade de vida. Hoje exames de sangue 100%. Todos completos, todos organizados, 20 quilos a menos e muita saúde e qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o hábito de correr exige apenas 75 minutos semanais para melhorar a qualidade de vida e atingir o cuidado mínimo com a saúde. Inicialmente eu comecei a correr para emagrecimento,
Aí depois fui tomando gosto. Queria ter um estilo de vida mais saudável, enfim, comecei a correr por conta disso. Para mim faz total diferença, porque me tira o estresse do dia a dia. Me sinto mais viva, mais, como que eu posso dizer, mais ativa, né? Bom, depois que a gente tem filho, a vida muda. Então, como assim, não tenho uma rede de apoio aqui, o jeito foi e ele vem comigo. Durante a reportagem, encontramos o seu Antônio Carlos, correndo aqui no parque. Aos 81 anos, ele diz que o esporte representa superação. Eu comecei correndo prova de 5 quilômetros, depois fui para 10, depois comecei a correr São Silvestre, depois corri meia maratona. Quando eu completei 50 anos, eu fiz a primeira maratona, Campinas, Santa Bárbara. Né? Então eu estou correndo aí há 40 anos. Tem que se concentrar, né? Na passada, na respiração, né? Tem que tomar cuidado para não cair, né? Então, para a cabeça é muito bom. Para essa médica, especialista em esporte, os benefícios da corrida são inúmeros, tanto para o corpo como para a mente. A corrida é um esporte de inúmeros benefícios, né? Vou começar falando que ela vai desde condicionamento cardiorrespiratório até saúde mental, porque saúde mental nem sempre as pessoas pensam, né? Além disso, ela vai melhorar ali, ela vai prevenir doenças metabólicas como uma pressão alta, problemas de colesterol, pré-diabetes, diabetes tipo 2. Consequentemente, ela diminui risco de doenças cardíacas, doenças cardiovasculares. O que mais? Melhora a saúde óssea, então isso é até um mito, né, que as pessoas às vezes acham que vai prejudicar o osso, e não, é o contrário. Porque o impacto que você tem ali entre a pisada e o solo na corrida gera um estímulo para o osso produzir matriz óssea. Então, melhora a produção de matriz óssea, melhora a saúde do osso. Mulheres, por exemplo, que estão caminhando para a menopausa. A gente tem uma tendência ali na menopausa, perimenopausa, ter uma queda hormonal, e essa queda hormonal enfraquece o osso. A corrida ajuda a prevenir que isso aconteça, então super válido também. No controle de peso, sobrepeso, obesidade, então são inúmeros benefícios. A especialista explica que o entusiasmo é bem-vindo, mas que alguns cuidados básicos para quem quer começar a correr fazem toda a diferença para evitar lesões. Primeiro ponto, fortalecimento muscular. É a base de qualquer esporte, tá? Além do fortalecimento muscular, é o descanso. Eu costumo falar para os meus pacientes que quem não descansa não performa, tá? Descanso faz parte de performar bem. Então, respeitar o seu descanso, o seu corpo evolui no descanso, não é no treino. Então, fortalecimento, descanso, um bom aporte hídrico de água, então o seu músculo, sua articulação precisam estar hidratados. A médica alerta também para o risco que muita gente desconhece: problemas cardíacos silenciosos que podem aparecer justamente durante o exercício. Existem doenças cardíacas que não te causam sintoma nenhum e que você não sabe que existe. Você está aí sem sintoma nenhum, nem sabe que tem essa doença cardíaca. Mas a hora que o seu coração começa a bater lá em alta frequência, bater bem rápido, essa doença cardíaca pode se revelar. E você pode vir a ter um mal súbito ou até uma morte súbita. Como quando morre um jogador ali em campo, morre uma pessoa fazendo uma maratona. Isso não acontece só com um atleta, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Abaixo dos 35 anos, causas cardíacas são as principais causas de morte súbita no esporte. Então, você passar por uma avaliação médica te ajuda a prevenir, saber se está tudo bem, fazer um check-up ali, ó, tá tudo bem, minha saúde está legal, eu aguento isso. E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.